Olá, galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Juliane, da Estação dos Livros, e hoje eu vim aqui conversar sobre os capítulos 1100, 1101 e 1102 de One Piece. Eu sei que a gente já tá indo pro capítulo 1111 desse mangá, mas eu fiquei um pouquinho atrasada, né, na minha leitura. E agora eu estou atualizando, né? Na verdade, eu já li até o 1110, né? Mas eu queria muito trazer vídeos falando sobre esses últimos capítulos, porque tem muita coisa legal que eu queria trazer para vocês, né? E esse vídeo aqui eu vou falar sobre esses 3 capítulos, né? Porque são os 3 capítulos que finalizam ali o flashback do Kuma. O Kuma, ele com certeza entrou para o meu top 10 melhores personagens de One Piece. Não sei em qual ranking, em qual posição ele vai estar, mas com toda certeza ele é um dos melhores personagens dessa história. Eu simplesmente amo ele, ele é uma das pessoas mais gentis, mais humildes e mais bondosas que existe nessa história. Nossa, ele é tão legal, ele tem uma positividade tão enorme, assim, tipo, por mais que as coisas, os cenários ali em volta da vida dele sempre foi horrível na maioria das vezes, né? Ele sendo escravizado ali junto com a família, o pai e a mãe morrendo, depois ele estando ali no torneio lá dos Tenryubitos, lá em God Valley, né? Depois a questão ali do reino de Sorbet, né? Que estava sob uma tirania do rei Bakuri. Lógico que também tem momentos felizes ali do Kuma na vida dele, mas assim, tipo, é muito bom, sabe? Assim, ele acredita realmente que o mundo vai mudar, ele realmente acredita que tudo vai melhorar em algum momento, e eu amo isso nele, sabe? Ele é uma pessoa muito do bem, que não se deixa abalar. Ele quase, na verdade, se deixou abalar, quase desistiu de uma questão ali, porque também ele é adulto, né? Então, tipo, a pessoa mais positiva no mundo, até mesmo essa pessoa consegue se abalar em algum momento diante de alguma coisa que parece realmente impossível de acontecer, como quando o Kuma ficou ali anos e anos buscando a cura para a doença da Bonnie, né? Mas enfim, eu sei que já estou me estendendo demais, vamos falar parte por parte dos melhores momentos desses 3 capítulos. Primeiro a gente vê a negociação feita entre o Kuma e o San Saturn. É lógico que o San Saturn iria se aproveitar dessa situação para conseguir eliminar o Kuma de alguma forma, né? Até porque o Kuma é um bucaneiro, de acordo com Saturn, é uma raça que já nasceu ali para ser escravizada. Inclusive, quando o Kuma era criança, ele já falou diretamente para ele isso, né? Por ser da raça do bucaneiro, existe ali a crença no deus Nika, mas mais do que isso, o Saturn já ouviu das bocas do Kuma que ele tinha o sonho de ser como Nika e ajudar várias pessoas, né? E como Nika é meio que um tabu ali no mundo de One Piece, assim como várias coisas, é óbvio que o Saturn ele iria ver uma certa ameaça, um certo perigo ali na pessoa que o Kuma é. Mesmo que ele sinta que o Kuma seja uma pessoa irrelevante, um inseto, tipo uma pessoa desprezível, né? Mesmo que o Saturn pense isso dele, ainda assim não deixa de ser uma pedrinha no sapato. Ele poderia muito bem, o Saturn, enviar gente para matar o Kuma. Quando, por exemplo, ele assumiu ali o reino de Sorbet, ficou muito mais simples colocar o Kuma como uma pessoa ruim, um rei tirano, inverter ali a situação do que realmente mandar matar ele, né? Por mais que, primeiro, como pastor, o Kuma já poderia pregar ali a palavra do deus Nika. Segundo, como rei ainda, daria muito certo do Kuma cultuar ali o deus Nika, né? Ele não fez muita coisa, o Saturn, com relação ao Kuma, mas quando chegou a hora certa, ele realmente pegou e se aproveitou da situação, né? Então ele propõe ali 3 coisas para o Kuma em troca do tratamento da Bonnie. Primeiro, que o Kuma se torne um Shichibukai. Lembra quando o Kuma ele saiu ali do reino de Sorbet e se tornou um pirata? Então, ficaria muito feio para a marinha e para o governo mundial se o rosto ali dos soldados que iriam ajudar pessoas inocentes, que iriam ser máquinas ali da marinha e que seriam usadas em prol do governo e dessas instituições,
tivessem o rosto de um pirata, não é mesmo? Então, ele elevou ali o Kuma de pirata para Shichibukai. A segunda condição é de que o próprio Kuma se tornasse uma arma, ou seja, ele teria que dar a permissão ali de o Vegapunk modificar o corpo dele para que ele se tornasse um ciborgue. E a terceira condição, atrelada também a essa segunda condição, é o seguinte: bom, você vai se tornar uma arma, vai se tornar um ciborgue. Seria muito ruim se você, que já foi um dos maiores rostos ali entre os revolucionários, virasse contra o governo mundial em algum momento ali do futuro, não é mesmo? Então você, Kuma, vai ter que abrir mão da personalidade, dos pensamentos e da própria humanidade. Então, essas foram as 3 condições impostas pelo Saturno. E ele ainda diz, né, que ele não tem obrigação nenhuma em salvar uma simples criança. Essa reunião está sendo feita, né, entre o Kuma, que está ali em Egihide, e o Saturno, né, que está ali em Marijóis. Eles estão conversando via Dendemushi. E também estão presentes nessa reunião o Kizaru e o Vegapunk. Então, de todos ali que está presente naquela reunião, o que mais reluta com essa proposta do Gorosei é o Dr. Vegapunk. E o Gorosei ainda diz que o Vegapunk ele é um mero cientista militar, né? E que ele não tem que falar nada, não tem que opinar nada, apenas obedecer às ordens ali que são dadas pelos Goroseis, pelo governo mundial. Inclusive, eu disse que o Vegapunk é a pessoa que mais reluta com isso, porque o próprio Kuma, em vez de ele ficar temendo pela própria vida, não, ele está aliviado porque finalmente ele encontrou o tratamento para a filha dele. Mesmo ele sendo uma pessoa positiva, mesmo ele sendo uma pessoa que a gente vê que, por mais diversas que são as situações ali na vida dele, por mais ruins às vezes que são as situações na vida dele, ainda assim ele busca uma forma ali de ficar positivo, ele busca uma forma ali de ser bom e de não ser uma pessoa que reclama ou amarga na vida, né? Mas ainda assim, mesmo a pessoa mais bondosa, mesmo a pessoa menos resistente do mundo e que mais assim, tipo, tem força de vontade, ainda assim, em alguns momentos ela acaba meio que ficando abalada, né? E essa questão da doença da Bonnie deixou o Kuma muito abalado. Ele ficou muito tempo ali procurando uma cura para essa doença e ele quase não encontrou. Ele até mesmo disse que ele pensou que era impossível encontrar essa cura, que ele já estava imaginando que o fim da filha dele poderia ser ruim, né, que a filha dele poderia acabar morrendo, né, e ele já estava quase desistindo dessa busca, e ele finalmente achou ali com o Dr. Vegapunk. Então, o que ele simplesmente faz é ele chorando de alegria, agradecendo porque finalmente a filha dele será curada, né? Isso deixa o Vegapunk perplexo. O Kizaru que está ali, ele fica com uma expressão de que a gente, né, que está lendo o mangá, fica se perguntando: o que será que está passando na mente dessa pessoa, não é mesmo? Mas existem mais condições ali para o tratamento da Bonnie. A Bonnie, ela será refém do governo mundial e só será livre quando o Kuma perder a personalidade. Ou seja, o Kuma não verá a Bonnie curada. Mas essa é uma medida que o Saturn tomou, né, considerando o fato de que a partir do momento que a Bonnie estivesse curada, que o Kuma tivesse aquilo que ele buscou ali, ele poderia muito bem, né, pegar a Bonnie, fugir e não cumprir com a parte do acordo dele, né? Então, considerando isso, o Saturno colocou essa condição. E ele ainda diz, ó, caso haja contato entre você, Kuma, e a sua filha Bonnie, a gente aqui do governo mundial vai garantir que essa garota passe o resto da vida dela como escrava. E o Kuma garante que ele vai cumprir com o acordo, que ele não vai tentar ver a filha dele, mas pede para que pelo menos a Bonnie seja criada no reino Sorbet e que ela não saiba da verdade do que aconteceu ali. E o Saturn atende esse pedido do Kuma. O tratamento de Bonnie e a modificação de Kuma começam
E eles vivem 6 meses ali em Igihide, junto com Vegapunk, Sentomaru e Kizaru. Esses 5 personagens criam laços, né? O Kizaru ele já conhecia o Sentomaru e o Vegapunk de antes, mas só que ainda assim esses 5 personagens eles se divertem bastante ali enquanto estão em Igihide. Eles não só se divertem ali em Igihide, como até mesmo dançam, o Kizaru também comunica e aos sons dos tambores da libertação. A gente já sabe que a Bonnie acredita em Nika, que o Kuma passou essa ideia de Nika, essa crença de Nika para a Bonnie, né? E mais tarde a gente também vê que o Kuma, falando com o Vegapunk, diz que queria ser como o deus Nika, né? Mas será que ele também explanou sobre essa fé dele também para o Sentomaru e pro Kizaru? Já pensou se o Kizaru ele também tenha sido ali afetado de alguma forma com essa personalidade do Kuma, com a crença dele, com essa bondade que o Kuma tem? Aparentemente não, por conta do que tá acontecendo no momento atual do mangá, mas assim, tipo, eu ainda torço para que o Kizaru ele tenha sido tocado ali e de alguma forma, quando vê que vai dar certo, ele fique ali do lado ali dos chapéus de palha e lute para que o mundo melhore de alguma forma. Após o tratamento, Bonnie retorna para o reino de Sorbet. Ali ela vai ficar 1 ano em reabilitação e Kuma se despede prometendo que irá escrever cartas. Ele foi proibido de ver a garota, mas não de escrever para ela. E ele realmente manda muitas cartas para a Bonnie, várias e várias e várias, durante esses, acho que 1 ano e meio ali, em que eles ficam separados ali. Só tá enviando cartas todos os dias, ele envia cartas para a garota. E uma dessas cartas, eu vou ler para vocês, tem a seguinte mensagem: não é possível registrar em fotos e livros ilustrados a beleza transbordante do mundo. Eu realmente quero ver o seu rosto sorridente enquanto você o contempla. Uma última coisa. Bonnie, eu já disse várias vezes, mas eu te amo. Mas nenhuma dessas centenas de cartas que o Kuma manda chegam até a Bonnie, pois ela é vigiada por uma agente do governo mundial disfarçada de enfermeira que rasga todas as cartas enviadas pelo Kuma. Ao ver que não está recebendo nenhuma carta, a Bonnie fica muito triste. Ela passa a acreditar que o pai não está escrevendo nenhuma carta para ela e que, portanto, ele está quebrando a promessa que fez. E é muito desolador ver a Bonnie triste. E mais tarde, né, a gente já deduz que a Bonnie ela acaba descobrindo o conteúdo dessas cartas porque ela acessa a memória do Kuma que está ali em Igihide. Quase 2 anos se passam sem que a Bonnie receba uma única carta do pai dela. Até que a velha Connie pede para que a Bonnie vá para os mares e encontre o Kuma. Acontece que Connie descobriu a verdadeira identidade da enfermeira e desde então está planejando a fuga da Bonnie. Ela até mesmo antes de fazer essa descoberta, por garantia, estava mantendo ali a habilidade de Akuma no Mi da Bonnie escondida da enfermeira. Então assim, tipo, essa velhinha é muito esperta. E eu amei ela já, fofinha demais e ao mesmo tempo foda também, sabe? A gente até tenta impedir que a Bonnie fuja, mas é aí que a gente é surpreendido. A Bonnie derrota essa mulher com um golpe de Distortion Future, um golpe inspirado em Nika e muito parecido com um dos golpes ali do Gear 5 do Luffy. Agora tem uma questão que me deixa um pouquinho encucada. Se o poder do Nika funciona de acordo com a imaginação das pessoas, com a criatividade das pessoas, como a gente viu quando o Luffy despertou ali a Akuma no Mi dele, a Gomu Gomu no Mi, o Hito Hito no Mi no modelo Nika, né? Como é que existem 2 golpes iguais baseados no Nika? Incrível a semelhança, realmente me deixou muito empolgada, muito emocionada em ver a Bonnie replicando um ataque
que o Luffy fez no modelo Nika. Mas assim, tipo, como é um poder que vai de acordo com a imaginação das pessoas, porque as pessoas são diferentes, cada pessoa é diferente. Então, tipo, a forma como um imagina é diferente da forma como o outro imagina, sabe? Então, tipo, talvez devesse colocar alguma coisa meio diferentinha ali, sabe? Assim, tipo, uma diferenciada, porque pessoas imaginam as coisas de forma diferente. A forma como eu imagino se descrever aqui como um cachorro é, descrever para mim e descrever para vocês, a gente vai ter visões diferentes de como esse cachorro é de fato. É só um exemplo que eu quero dar. Então, assim, tipo, são duas pessoas diferentes que imaginaram a mesma coisa. Talvez esse seja um dos golpes que dentro do Gear 5, dentro do despertar, seja mais definidos. Independente de quem estiver com a fruta Gomu Gomu no Mi, se despertar ela, sempre vai ter esse golpe do bração e tudo mais. Talvez o Oda tenha considerado as limitações do corpo humano, né? É lógico que o despertar e Nika usa a imaginação que vai além da lógica, mas só que neste caso, até porque a Bonnie não tem a Gomu Gomu no Mi, ela foi além da imaginação dela, só que também limitando de alguma forma o corpo dela, né? Então, e também existe a possibilidade de duas pessoas imaginarem alguma coisa de formas bem parecidas, mas eu acho que é muito raro. Assim, tipo, por mais que One Piece não tem lógica e realmente foi um negócio muito empolgante por a Bonnie fazer um negócio parecido igual ali com o que o Luffy fez, sem mesmo ter o Gear 5, sabe? Sem mesmo ter a fruta, ela fez um negócio parecido com o do Luffy. O quão foda é essa garota, não é mesmo? Mas ainda assim, é questionável um pouquinho, né? Mas ainda assim, eu amei de verdade ela fazendo isso. A Bonnie é muito foda. Com 10 anos de idade, a Bonnie já era uma supernova ao lado do Luffy e de outros piratas da nova geração. E aí a Bonnie, junto com seu bando pirata, vai passando ali por várias ilhas em busca do Kuma. E em algumas vezes ela até chega muito perto do Kuma, só que o Kuma, ao perceber que a filha está muito perto dele e que ela pode encontrá-lo de alguma forma, ele foge, mete o pé, realmente ele vai para longe porque ele vai honrar com a parte do acordo dele, né? Mas ainda assim ele até reflete, nossa, de todas as coisas que você foi se tornar, você vai me tornar uma pirata, não é mesmo? Então, além de procurar o Kuma, a Bonnie também está em busca de Nika. E ela vai encontrar, a gente sabe que ela vai encontrar porque de alguma forma, né, ela já conheceu o Luffy. Mais pra frente agora em Egghead, ela vai perceber, né, que o Luffy é o portador da fruta do deus Nika. Portanto, ela encontrou o Nika, a pessoa que ela queria muito encontrar. E aí, enquanto tudo isso acontece com a Bonnie, a gente também vai acompanhando ali a trajetória do Kuma. A ascensão dele como Shichibukai, substituindo Jinbe, que foi derrotado pelo Ace, um pirata emergente ali, e que já estava dando um certo trabalhinho ali para o governo mundial. A gente vê ali o Doflamingo com a cara de sádico e de coringa que ele tem, rindo pra caramba de ter o Kuma, né, como um novo Shichibukai. Hancock, Mihawk e Crocodile estão indiferentes a essa notícia. Sabo e Koala estão surpresos e o Dragon simplesmente naquela vibe não reage. A gente também vê o Kuma cumprindo algumas missões enquanto Shichibukais. Em alguns momentos ali, quando o exército revolucionário está prestes a perder, ele vai lá e dá uma forcinha ali e ajuda eles a vencer. O Dragon mesmo acredita que existe alguma explicação para as ações do Kuma. Mas o mais interessante de tudo isso é o Kuma sabendo da existência do Luffy, associando os poderes do garoto com os de Nika e acompanhando a trajetória dele, seja por notícias ou traumatizando o bando. E então ele descobre que o Luffy é filho do Dragon e o Kuma e o Dragon possuem uma conversa interessantíssima. Nessa conversa, a gente pode teorizar algumas coisas. A primeira delas é que, será que o Dragon percebeu que o Kuma está fazendo é pela Bonnie? Porque ele fala ali que meio que o ponto fraco dele é o Luffy, sabe? É o filho dele. Então, será que
ele percebeu que, assim como ele, o ponto fraco do Kuma é a filha dele. A gente percebe também que o Dragon ele se importa bastante com o Luffy. E nessa conversa, quando a gente percebe que talvez o Luffy seja o ponto fraco do Dragon, a gente se questiona, será que isso daí é um foreshadow para um momento no futuro ali, um momento em que eles vão acabar se encontrando, o Dragon e o Luffy, e o Dragon vai acabar se sacrificando para salvar o filho dele? Então meio que assim me acendeu esse alerta de muito provavelmente talvez eles tenham um encontro muito interessante, o Dragon e o Luffy, mas ao mesmo tempo o final desse encontro seja no Dragon se sacrificando para salvar o Luffy, porque o garoto é o ponto fraco dele. Além disso, sobre o Dragon mesmo, agora no momento em que ele já não está ali com o Kuma, a gente vê o momento em que o Dragon decide ir até Logtown para salvar o Luffy. Ele percebe que o marinheiro que comanda aquela cidade é o Smoker, que é uma pessoa muito poderosa, com uma força muito maior que o Luffy tinha na época. Talvez se não fosse pela interferência, ou muito provavelmente, com quase toda certeza, se não fosse pela interferência do Dragon, pelo Dragon ter salvado o Luffy, muito provavelmente o nosso futuro rei dos piratas teria tido a trajetória dele, a jornada dele quase interrompida nesse momento aí, não é mesmo? Mas mais do que isso, eu acho que o Oda ter mostrado esse momento em que o Dragon decide ir até Logtown salvar o filho dele de uma grande ameaça seja um indício de que o Dragon é a pessoa, ou pelo menos uma das pessoas mais importantes ali, que vai estar indo para Ighid. Ele não vai para Ighid única e exclusivamente porque naquele momento ali os Goroseis vão estar numa situação até que mais fraca, até que numa situação que dá mais abertura para que o exército revolucionário vá lá e derrote pelo menos um dos Goroseis. Não é esse o principal motivo que vai fazer o Dragon ir até Ighid. Não é o fato de que agora é mais fácil derrotar os Goroseis, porque ele só tem o quê? Só tá os 5 Goroseis com um almirante, alguns vice-almirantes e outros soldados da marinha. Não é isso. Ele vai para Ighid principalmente pelo fato de que, assim como em Logtown, agora o Luffy está diante de uma ameaça, diante de personagens que são muito mais fortes do que ele, ou pelo menos a gente supõe que os 5 Goroseis são muito mais fortes do que o Luffy. E assim, ele vai querer salvar o Luffy. É lógico isso. Por mais que o Luffy ele seja um Yonkou agora, por mais que ele esteja realmente muito mais forte e tem uma força ali em Ighid, a favor dos Chapéus de Palha, que pode, sim, de fato, fazer com que eles consigam escapar daquela ilha. Mas é muito provável que isso não aconteça, que os Goroseis, assim, tipo, pelo menos eu tô botando muita fé que os Goroseis vão ser quase impossíveis de serem derrotados. Então, considerando isso, eu acho que o Dragon vai sim para Ighid, não considerando o fato da fraqueza dos Goroseis, e sim para salvar o filho dele, para ajudar ele a se livrar ali dessa grande ameaça. Não sei se ele considera que o Luffy seja a pessoa que vai salvar o mundo, que vai tornar o mundo um lugar melhor, mas talvez sim. É o filho dele de qualquer forma, sabe? Então sim, eu acho que o Dragon vai parar tudo que ele tá fazendo para salvar o Luffy, para ajudá-lo diante dessa grande ameaça. E aí, diante disso, é que talvez venha aquela minha outra teoria de que pode ser que o Dragon se sacrifique para salvar o Luffy. E aí, então, voltando, né, vamos ver como que o Kuma acompanhou a trajetória do Luffy e dos Chapéus de Palha. Antes do Luffy partir para os mares, quando ele ainda tem 16 anos, o Kuma vai lá até a Vila Fuchsia e fica vigiando o garoto. Depois, quando o Kuma recebe a primeira recompensa dele, o Kuma fica surpreso pelo fato de que o Luffy, filho do Dragon, se tornou um pirata. Mais tarde, Kuma comenta com o Vegapunk sobre um garoto que declarou guerra ao governo mundial e que essas ações de Luffy ao confrontar o governo mundial fazem-no parecer Nika. E aí a gente percebe também que essa ação do Luffy de queimar a bandeira e declarar guerra ao governo mundial que ele fez ali em Enies Lobby realmente repercutiu no mundo, realmente foi noticiado, não só
a questão de eles terem sofrido ali com Buster Call, não só deles terem derrotado a CP9. E sim, essa declaração de guerra do Luffy contra o governo mundial realmente foi noticiado e teve algum efeito ali no mundo. Também temos o Kuma ali em Thriller Bark, no primeiro momento que ele teve um contato direto ali com o Chapéu de Palha e surpreso com o Zoro por tomar as dores do capitão. Dores essas que seriam capazes até mesmo de nocautear o próprio Kuma, aquele que sempre tomou as dores da população do povo ali do reino de Sorbet. Até ele não tancaria tudo que o Zoro passou ali. E também, nesse momento, ele constata que o Luffy possui bons companheiros. Por fim, em Sabaody, vemos o Kuma surpreso pelo bando dos Chapéus de Palha terem arrumado confusão com os Tenryubitos e por Luffy ter atacado um dos Tenryubitos para defender um tritão. O Kuma reflete que ninguém fez algo assim há anos e que essas ações dos Mugiwara seria vista como traição. Claramente, nesse momento, o Kuma percebeu a importância do Luffy e dos Chapéus de Palha. E assim, constatando a importância dos Mugiwaras, o Kuma decide traumatizar os Chapéus de Palha, traumatizar a gente também, separando todos eles. O Kuma queria deixar a prova de que viveu naquele mundo em Bonnie e no futuro do Luffy. O Kuma percebeu que o Luffy não estava no nível do novo mundo e que ainda era cedo para os Mugiwara chegarem no novo mundo. O Kuma ainda reflete que um dia o Luffy será o homem que salvará o mundo. Finalmente chega um dia em que a personalidade do Kuma será removida. O Vegapunk reflete que os 2 anos que eles passaram juntos foram divertidos e Kuma pede para que o Vegapunk o programe para defender o navio do Chapéu de Palha, pelo menos até um dos Mugiwaras chegar até o navio. Kuma ainda diz que as ações do Luffy estremecem o seu coração. Ele sabe que Nika é apenas uma lenda, mas ele disse a Bonnie da existência de um guerreiro que fazia as pessoas sorrirem ao ritmo da liberdade. Se houver um herói que mudará os mares um dia, esse herói será Luffy. Vemos os melhores momentos da vida de Kuma e os piores também. Seu nascimento, a mãe, o pai, o encontro com Ginny e Ivankov, Kuma escravo correndo para ajudar todos, seu crescimento, entrada para os revolucionários, o desaparecimento de Ginny e também a relação dele com a Ginny, durante todo esse tempo que eles passaram juntos. Ele correndo para encontrar a Ginny, não só no momento que realmente ela volta para o mundo inferior, mas ele em busca da garota. Todos os 2 anos que ela ficou desaparecida e ele estava correndo ali para ver se ele conseguia achar ela de alguma forma. O nascimento de Bonnie e o Kuma correndo atrás da cura para a doença de Bonnie e encontrando o Vegapunk. No fim, Kuma agradece aliviado. Enquanto a gente vê as memórias, a gente com vontade de chorar, o Vegapunk já tá lá aos plantos por tudo que o Kuma passou, sabe? Assim, tipo, todo remelento, todo choroso, todo... Realmente é de partir o coração, mas o Vegapunk estava representando pelo menos eu naquela cena ali. E o Vegapunk também conclui que o Kuma é um verdadeiro herói, de Bonnie e de todos. Por fim, vemos Bonnie em Egghead, aos prantos por ver as memórias do pai. A última fala de Kuma, antes de perder a personalidade e a memória, foi desejando feliz aniversário pelo 10º aniversário de Bonnie. E esses foram esses 3 capítulos de One Piece. Assim, tipo, eu estou maravilhada com tudo que aconteceu e muito triste também, porque, gente, o Kuma, ele é incrível e ele não merecia ter sofrido tudo que ele sofreu. E também eu estou impactada com a percepção do Kuma de que o Luffy é a pessoa que vai salvar o mundo. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, curtam esse vídeo, comentem nele, compartilhem esse vídeo com seus amigos, se inscrevam aqui neste canal, porque assim é uma forma de me incentivar cada vez mais a trazer outros conteúdos para vocês. É isso, gente. Até a próxima e até mais.